Cecília Menezes sempre foi fascinada pelo desconhecido. Como historiadora e restauradora de artefatos antigos, seu trabalho era resgatar memórias esquecidas, objetos que testemunharam eras passadas e histórias que ninguém mais poderia contar. Quando recebeu uma carta do doutor Anselmo Braga, um recluso colecionador de antiguidades, pedindo sua ajuda com uma peça misteriosa, Cecília sentiu um misto de excitação e inquietação. O Dr. Braga tinha uma coleção renomada, repleta de itens que ele insistia manter escondidos do público. Mas algo naquela carta parecia urgente, quase desesperado. Ele mencionava um objeto que recusava ser esquecido e que insistia em lembrar. Chegando à mansão do Dr. Braga, situada no alto de uma colina coberta por neblina, Cecília imediatamente percebeu uma atmosfera estranha. A construção imponente era uma relíquia em si mesma, com paredes de pedra que pareciam sussurrar histórias ao vento e janelas embaçadas, como olhos cansados de vigiar a passagem do tempo. Dr. Braga, um homem de idade avançada e olhar cansado, a recebeu com uma expressão tensa, guiando-a rapidamente até um salão pouco iluminado no porão da mansão. Lá, em cima de uma mesa antiga, repousava uma urna de bronze coberta por intrincados símbolos desgastados pelo tempo. "Esta é a urna de Adalina", disse ele, a voz tremendo levemente. "Foi encontrada em uma escavação há quase um século. Todos os que tentaram estudá-la acabaram desistindo ou desaparecendo." A urna era de uma beleza trágica, com entalhes que pareciam conter rostos distorcidos e cenas de angústia. Cecília sentiu um calafrio ao observá-la, mas se aproximou estudando cada detalhe, perdida nas inscrições antigas. Os símbolos pareciam familiares, mas a língua era obscura como um dialeto esquecido. Enquanto Cecília analisava a urna, percebeu que o ambiente parecia se transformar. O ar estava mais denso e a luz do abajur oscilava levemente. Dr. Braga, imóvel a seu lado, começou a murmurar quase em transe. "Eles dizem que Adalina era uma vidente, uma bruxa talvez, que foi traída por aqueles que a temiam e selada nessa urna. Ela jurou que retornaria, que aqueles que a condenaram sentiriam sua fúria e que qualquer um que tentasse desvendar seu segredo pagaria um preço." Ignorando o desconforto, Cecília continuou a trabalhar, anotando os símbolos e traços da urna. Mas então, de repente, a luz do porão se apagou. O silêncio foi rompido apenas pelo som da respiração pesada do Dr. Braga. Cecília tentou ligar sua lanterna, mas esta se recusava a funcionar. Em meio à escuridão, ela sentiu uma corrente de ar frio passar por ela, como se uma sombra tivesse se movido ao seu redor. "Está sentindo?" Dr. Braga sussurrou quase em pânico. "Ela está aqui." Subitamente, uma leve chama acendeu em um candelabro próximo, iluminando a urna com uma luz espectral. Cecília viu, aterrorizada, que a superfície do bronze parecia pulsar e os rostos entalhados se moviam levemente, como se estivessem sussurrando palavras em uma língua incompreensível. Ela tentou recuar, mas seus pés pareciam presos ao chão, como se uma força invisível a mantivesse ali. Dr. Braga continuava a murmurar, agora em uma língua desconhecida, parecendo ser compelido por algo além de sua própria vontade. Com um esforço tremendo, Cecília conseguiu desviar o olhar da urna e correu para a saída, mas a porta estava trancada. Ela gritava por ajuda, mas o som parecia ser abafado pelas paredes do porão, como se estivesse em uma câmara selada.
Quando olhou novamente para o Dr. Braga, ele estava de joelhos, com os olhos arregalados e fixos na urna. Adalina, ela está me chamando. Ela sabe o que fizemos. Ele sussurrou, as palavras quebradas pelo terror. Foi então que Cecília ouviu a voz, um sussurro suave, quase sedutor, ecoando pela sala. Vocês trouxeram meu espírito de volta. Não posso ser esquecida. A voz parecia vir de dentro da urna, mas ao mesmo tempo ecoava em cada canto do porão, preenchendo o ar com um frio insuportável. O metal da urna começou a aquecer, exalando uma leve fumaça, e as inscrições reluziam em uma cor rubra, como se estivessem ardendo com a fúria de Adalina. No instante seguinte, uma figura feminina começou a se formar, translúcida e etérea, emergindo da fumaça que se espalhava pelo porão. Seus olhos eram vazios, mas emitiam uma luz pálida que parecia sondar a alma de Cecília. A figura de Adalina flutuava sobre a urna, e cada detalhe de seu rosto parecia esculpido em dor e ódio. Vocês me traíram e por isso sentirão o mesmo desespero que me infligiram. Dr. Braga começou a gritar, implorando por perdão, mas Adalina se aproximou dele, seus dedos espectrais envolvendo seu rosto. Seus gritos cessaram de repente, e Cecília pôde ver que os olhos dele haviam se apagado, como se a vida tivesse sido drenada por aquela presença maligna. Cecília recuou, tremendo, mas sabia que também estava sendo observada. A voz de Adalina a chamou, sussurrando seu nome, e a sensação de frio aumentou, invadindo seu corpo até o osso. De repente, as paredes do porão começaram a se transformar, as pedras se movendo como se fossem carne viva, e rostos desconhecidos surgiram nelas, gritando em agonia. Era como se o lugar inteiro estivesse sob o controle de Adalina, que estava disposta a manter qualquer intruso ali para sempre. Cecília tentou resistir, mas sentiu seus próprios pensamentos sendo invadidos, memórias antigas ressurgindo, como se a entidade estivesse sondando sua mente, buscando algo para corromper. Finalmente, Cecília fez um último esforço e fechou os olhos, recitando uma prece que aprendera em sua infância, algo simples, mas que parecia ancorá-la na realidade. Ela sentiu um calor leve dentro de si, uma centelha de força que parecia protegê-la da escuridão opressiva ao seu redor. Quando abriu os olhos novamente, o porão estava vazio. A urna, intacta e silenciosa, repousava no centro da mesa, como se nada tivesse acontecido. Desorientada, Cecília correu para fora do porão, quase tropeçando nos degraus. Ao chegar ao térreo, encontrou a mansão em silêncio e Dr. Braga, ele havia desaparecido. O lugar estava vazio, como se nunca tivesse sido habitado. A urna, porém, havia se materializado na sala principal, reluzindo com um brilho sinistro, como se a casa inteira fosse apenas um palco para o espírito vingativo de Adalina. Cecília saiu da mansão sem olhar para trás, carregando consigo o peso daquela experiência horrível. Ao voltar para a cidade, decidiu que nunca mais voltaria lá. A história da urna de Adalina permaneceu com ela, mas sabia que ninguém acreditaria no que testemunhara. Mesmo depois de tudo, no entanto, nos dias que se seguiram, Cecília começou a notar que sua própria casa, seus próprios espelhos, revelavam a sombra de uma mulher de olhos vazios, como se Adalina ainda estivesse ligada a ela.